Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que aquele que crê nele tenha vida eterna. Nós somos como peregrinos na terra. E se não nos fosse dada a preciosa imagem de Cristo, nos perderíamos completamente, como o gênero humano antes do dilúvio. Numa distribuição Paulinas Multimídia, Sudário. O sinal de nosso tempo. Versão brasileira, Estúdio Gábia, São Paulo. O Santo Sudário está aí com características morfológicas de marcas de sangue, declaradas verdadeiras pelos biólogos. Surge daquele lençol de 2000 anos a imagem comovente de um homem torturado, flagelado, coroado de espinhos, condenado à morte numa cruz. Em vez da habitual quebra das pernas dos crucificados, os soldados, vendo que Jesus já estava morto, não usaram esta prática, mas um deles, para ter certeza que Jesus estava morto, golpeou o lado direito do tórax com uma lança. Este documento singular se caracteriza por uma dupla impressão de um corpo que, assumindo a rigidez cadavérica, permaneceu com o rosto inclinado também no sepulcro, como o Jesus nos evangelhos. Tudo isso tem valor de testemunho escrito com caracteres de sangue. O corpo do homem do sudário, envolto nesse lençol, apenas por um curto período de tempo, surge como um negativo fotográfico apresentando o corpo martirizado de Jesus, visto há um tempo de frente e de costas, com pontos de concordância rigorosamente exatos, como a marca do cravo, o prego, entrada e saída que atravessou os pés do Senhor. A primeira importante revelação do sudário remonta a 1898. Acabava de ser descoberta a fotografia. O fotógrafo e advogado de Turim, Secondo Pia, com muita dificuldade obtém a permissão para fotografar a relíquia pela primeira vez. É a noite de 28 de maio de 1898, quando o fotógrafo de Turim consegue revelá-la na chapa de um grande negativo de vidro. Fechado em sua câmara escura e absorto no seu trabalho, Secondo Pia nem imaginava a reviravolta que estava prestes a viver naquela noite. Com surpresa, deu-se conta da extraordinária mudança. Viu que a imagem da chapa fotográfica era muito mais nítida e compreensível do que se via diretamente no sudário. Pela primeira vez, foi possível ver de modo natural, claro, escuro, realista, como numa fotografia. O corpo bem proporcionado e de uma nitidez impressionante. As manchas de sangue e das partes queimadas se tornaram brancas. O resultado era de um incrível realismo. O rosto em negativo revela um aspecto de impressionante majestade, com olhos fechados. De qualquer modo, o sudário se revela como um negativo fotográfico que se torna positivo quando a máquina fotográfica inverte o claro escuro. Uma coisa é certa. Para fazermos uma fotografia, é necessária a luz. Posto isto, podemos serenamente acreditar que na escuridão do sepulcro, uma luz foi emitida pelo corpo. Não há outra explicação. O sudário é então uma manifestação de luz. Constatamos com surpresa que o rosto não é iluminado, nem da direita, nem da esquerda, nem de frente, nem de trás. Ele próprio é fonte de luz. Este rosto é iluminado por dentro. Marca feita de luz. Isto é fotografia. Qual é a reflexão que quero fazer com vocês? É uma reflexão que me enche de comoção. O que eu quero dizer
é exatamente o seguinte: que não apenas Deus mandou seu Filho e o fez assumir a forma de um homem, mas pensando em nós, homens da civilização da imagem, ele criou uma fotografia e a manteve escondida por todos esses séculos. E quando chegou o momento certo para que se pudesse entender o sentido deste tesouro escondido, ele o revelou. Síndone, em grego e latim, significa lençol. Na borda da imagem notam-se longas linhas escuras, marcas do incêndio de Chambéry, em 1532. São evidentes também triângulos mais claros, devidos aos remendos das partes queimadas feitos pelas irmãs Clarissas de Chambéry 2 anos depois, em 1534. No sudário são evidentes também manchas provocadas pela água usada para apagar o incêndio, na parte central e nas bordas do tecido. Observando o sudário, nos vemos como que diante de um corpo de delito sem nome, com uma quantidade enorme de indícios. É uma imagem que não tem nenhuma referência, com os estilos pictóricos de nenhuma época, nem românico, nem bizantino, nem gótico. Os resultados dos exames efetuados em 1978 pela STURP, projeto de pesquisa do sudário de Turim, confirmam que a imagem não é pintada, nem impressa. Não é uma pirogravura, nem existe nela pigmentos, nem corantes usados por pintor e nenhum material orgânico. Não é uma imagem gerada pelo contato com um baixo relevo aquecido. Para ver este rosto e entender algo da imagem é preciso estar a uma certa distância. Aproximando-se, não se vê nada. A imagem desaparece, motivo pelo qual nenhum pintor teria pintado algo que nem ele mesmo pudesse ver. O sudário documenta a imagem de frente e de costas de um homem de estatura alta e de porte atlético. O rosto majestoso é moldurado por longos cabelos. Da visão do tecido inteiro, se deduz a imagem de um homem adulto com idade estimada entre 37 e 38 anos. O corpo que deixou as 2 marcas no sudário foi deitado sobre uma metade do lençol e depois coberto pela outra metade. A estrutura corpórea impressa na imagem está bem delineada. Percebe-se o tamanho das pernas, dos braços, do rosto, que mostram uma estrutura óssea inconfundível, da qual se deduz que a altura do homem é mais ou menos 1,84 m a 1,87 m. A imagem característica surpreende o visitante, choca o fiel e dá indicações muito precisas ao técnico. Trata-se de um corpo humano no estado de rigidez que se chama de rigor mortis, que mostra lesões incompatíveis com a vida e a saída de sangue que corresponde ao sangue de um morto e não de uma pessoa viva. De fato, estamos diante de uma imagem de um cadáver. Do cadáver de uma pessoa que, antes de morrer, foi torturado, flagelado, que sofreu uma série de lesões, que são lesões da paixão, feridas produzidas por espinhos no crânio, perfurações dos pulsos e dos pés que permitem ao técnico associá-las à posição da crucificação. E ainda se vê um grande corte do lado direito do tórax, com características de um ferimento causado por um objeto perfurante do qual jorrou muito sangue. Os primeiros cortes provocaram uma hemorragia, da qual restaram sinais que correspondem às características vitais. A segunda mostra a saída de um sangue de cadáver. Os cientistas ainda não conseguiram determinar um mecanismo físico-químico que produziu a imagem superficial e levemente amarelada, nem tampouco reproduzi-la.
os especialistas tendem a acreditar na presença de uma energia desconhecida. Esta questão foi estudada por pesquisadores de história da arte, iconografia, numismática, fotografia, microscopia, anatomia, ciência dos tecidos, palinologia, eidomática, patologia, traumatologia, radiologia, física, química, biologia, microbiologia, informática, matemática, antropologia, história da cultura, direito romano no que se refere à crucificação, costumes judaicos de sepultamento, exegese bíblica e teologia. Não é certamente temerário definir o sudário como a peça arqueológica mais estudada. Além disso, o sudário deu origem a uma nova disciplina científica, a sudariologia. Segundo especialistas, a tipo de tecelagem indica que o tecido deve remontar ao século I. Trata-se de pano de linho tecido em espinha de peixe, diferente do estilo de tecer dos egípcios, que fiam em sentido anti-horário. Os fios do sudário, ao contrário, apresentam uma fiação em forma de Z. Este elemento remete a uma origem sírio-palestina. Incomum é também a trama do tecido, produzido num tear a pedal. Pela época em que foi feito, pode ser considerado um tecido muito refinado. Os antigos egípcios usavam teares semelhantes ao que foi usado para tecer o sudário. No microscópio, a fibra de linho aparece como um tubo transparente com um canal interno. Cada fio de tecido é constituído de 80, 100 até 120 fibras. O sudário chega a Turim em 1578. Desde então, foi conservado ininterruptamente na Catedral de Turim. Os duques de Saboia o transferiram naquela época da região da Saboia para Chambéry, no sul da França. A transferência foi uma homenagem ao São Carlos Borromeu, que, para agradecer ao Senhor por ter libertado Milão da peste, fez a promessa de ir à França a pé para homenagear o sudário. Desde então, este se encontra em Turim, capital piemontesa, recebendo o nome de Sudário de Turim. Em junho de 1694, o sudário é colocado definitivamente na capela construída pelo arquiteto Guarino Guarani, anexa à Catedral de Turim. Em 1993, o sudário é transferido temporariamente para trás do altar-mor da Catedral de Turim, para que se realizassem os trabalhos de restauração da capela de Guarani. Uma redoma de cristal foi projetada e construída pelo arquiteto Andrea Bruno para abrigar o sudário em sua caixa, uma redoma à prova de fogo, blindada, à prova de balas e com temperatura controlada. Na noite de 11 para 12 de abril de 1997, os trabalhos de restauração estavam quase terminados, quando um incêndio de grande proporção se alastra pelo interior da catedral, onde há 4 séculos era conservado o sudário. A cúpula de 25 metros é tomada pelas imensas chamas. Os bombeiros chegam. O momento é dramático. Uma das mais prestigiosas obras-primas do Barroco é destruída pelo fogo. A preocupação mais urgente dos 150 bombeiros, além de conter o fogo, é salvar o sudário, seriamente ameaçado pelo incêndio. A temperatura muito alta, a proximidade do fogo, o desabamento de material incandescente sobre o couro onde estava guardado o sudário. Na impossibilidade de abrir o relicário pelo mecanismo próprio da abertura, os bombeiros decidiram quebrar o cristal à prova de balas para salvar o sudário. Finalmente, depois de cerca de 15 intermináveis minutos, num clima de forte tensão, chega-se à parte interna da redoma que abriga o precioso tecido. À 1h30 daquela trágica noite, o sudário é salvo. Os bombeiros, como guarda-costas, o transportam para fora da catedral. Uma vez retirada a caixa com o sudário, ela é levada no carro da polícia à casa do cardeal de Turim,
Giovanni Saldarini. O incêndio durou a noite inteira, provocando danos gravíssimos. Só às 5h30 da manhã, num cenário desolador, o incêndio finalmente é controlado. O que seria do sudário se tivesse ficado na capela de Guarini? A resposta é uma só. Restaria apenas cinzas ou um pedaço de pano carbonizado. Em 14 de abril, uma comissão de peritos, composta também pelo cardeal Giovanni Saldarini, examinam o estado do sudário. Por unanimidade, os peritos atestam que o sudário não sofreu nenhum dano. Surge então a pergunta: por que este incêndio? Um ano mais tarde, depois de um exílio forçado num lugar secreto, o sudário volta para a catedral. Na presença do cardeal Saldarini, ele é aberto cuidadosamente. Um grupo de especialistas trabalha para nivelar as várias dobras. A operação dura várias horas. O projeto para garantir melhor a sua conservação teve início em 1992, quando foram convocados a Turim os maiores estudiosos do sudário. Depois de 4 anos, a comissão decide que o precioso tecido não deveria mais ficar enrolado em um cilindro. Esta decisão é tomada a fim de evitar danos mecânicos, isto é, a formação de dobras no tecido, e que o tecido ficasse progressivamente amarelado devido ao contato com o ar. Esse tom amarelado, segundo os especialistas, com o tempo, poderia provocar a redução da visibilidade da imagem. Melting Fleury Lemberg, especialista em tecidos, por 2 dias inteiros, como as irmãs de Chambéry, costura e fixa a tela sobre um suporte. Finalmente, em 17 de abril, o precioso tecido é transferido para um novo relicário. Trata-se de uma estrutura blindada, feita de aço e vidro à prova de bala. Tem 4,64 metros de comprimento, 1,38 metros de largura, 28 centímetros de profundidade. A espessura do vidro de proteção é de 5 centímetros. Os estudiosos encontraram a justa medida para satisfazer as várias exigências de segurança. O relicário é mantido hermeticamente fechado. O sudário repousa num ambiente que contém um gás nobre, o argônio, um gás neutro que evitará o fenômeno de oxidação do tecido. Os especialistas chegaram assim à conclusão de que a presença de oxigênio abaixo de 0,01% e uma pequena quantidade de vapor d'água serão suficientes para manter o perfeito equilíbrio climático. Em dezembro de 2000, o sudário é colocado num novo relicário hermético. O projeto teve início em 1998, a fim de criar um sistema perfeito para abrigar o tecido. O novo relicário, síntese das mais modernas tecnologias, foi construída pela Alena Spazio e foi definitivamente colocada na Catedral de Turim, sob a tribuna real. Em 8 de novembro de 2000, o sudário foi destacado do tecido de Holanda, que servia de suporte, em alguns pontos do seu perímetro, para fazer um scanner da espessura de apenas 28 milímetros, uma operação de aquisição de imagem. O scanner, na sua operação, foi guiado por hastes de plexiglass passadas transversalmente entre os 2 tecidos. As imagens obtidas mostravam que na face posterior do sudário, a imagem do corpo não era visível, enquanto são evidentes as antigas manchas de sangue, inconfundíveis em sua cor avermelhada. Dois anos depois, de 20 de junho a 22 de julho, em total segredo, depois de um longo período de estudos e avaliações dos especialistas, começa a operação de separação do tecido, remendado pelas irmãs Clarissas de Chambéry em 1534 como suporte do sudário. São 2 mulheres, Melting Fleury Lemberg e Irene Tomedi, especialistas em tecidos que executam a delicada operação de restaurar o tecido. Por que uma decisão tão drástica?
Os especialistas do Comitê para a Conservação consideraram a intervenção inadiável para eliminar os resíduos de carbono e as impurezas que se depositaram entre os intervalos do remendo, o tecido de Holanda e o sudário, o que poderia causar a deterioração da relíquia. A história antiga. A história antiga do sudário é ainda hoje muito problemática. Na verdade, documentos que nos permitam ligar o sudário de Turim com o sudário mencionado nos evangelhos não existem. Temos de nos contentar com a informação de que, desde os primeiros séculos, existe a tradição da conservação dos objetos sepulcrais de Cristo, do qual faz parte um sudário, e mais tarde surge um sudário com a figura de Cristo. Ao contrário, a história, digamos, moderna do sudário é mais documentada. Ela começa a partir da metade do século XIV. Desde então até hoje, uma série ininterrupta de documentos serve para ilustrar, mas, sobretudo, para demonstrar que o sudário, que é hoje conservado em Turim, é a mesma que estava na França, em posse da família Charny, por volta da metade do século XIV. Eu considero estes documentos muito interessantes e importantes, não tanto para pesquisar ou dar notícias sobre a autenticidade do sudário, mas para nos esclarecer sobre o seu valor essencial, isto é, o modo pelo qual os homens se referiram a ele com o passar do tempo e como a mensagem que procede do sudário se difundiu e foi recebida pelas culturas através dos séculos. Todos estes documentos são interessantíssimos sob este ponto de vista e nos dão a medida da devoção, da piedade que este tecido, com esta extraordinária imagem, suscitou nos homens de várias épocas. Por isso, são muito importantes ainda os documentos iconográficos, que são também outros documentos da história do sudário. As primeiras imagens cristãs são imagens simbólicas: o pão, o peixe, a âncora, a cruz. O cristianismo, por volta do ano 300, existia, por assim dizer, na clandestinidade. Quando a doutrina de Cristo começa a ter o apoio de Constantino, por volta do ano 313, pela primeira vez se gravou o monograma de Cristo nas moedas romanas. Num texto do Pseudo-Cipriano, no século III ou IV século, se encontra referência a uma carta de São João, na qual Jesus diz: "Vocês me verão como se vê alguém na água ou num espelho." Assim é o sudário conservado até hoje em Turim. Mas no século IV aparece um rosto de Cristo bastante particular, de onde veio a inspiração do artista que o pintou. O sudário inspirou o artista que pintou a imagem do rosto do Sinai. O sudário, comparado com esta imagem, representa cerca de 250 pontos de semelhança. Levamos em consideração uma dezena de ícones que datam do século VI ao século XIII para ver se eles têm, de alguma forma, características similares. O estudo deles, mediante um tratamento automatizado, que os traços característicos, os traços antropométricos apresentados por esses ícones, demonstra a existência de grandes coincidências, como se existisse uma imagem de referência que tivesse sido propagada.